Bom, pessoal, nosso assunto hoje vai ser resolução de equação do segundo grau. Nós vamos usar nesta aula a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau. Antes de começar, eu quero falar o seguinte, ó. Uma equação nada mais é do que uma sentença matemática que é definida por uma igualdade, viu? Se eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação, certo? E por que equação do segundo grau? Uma expressão algébrica, que é uma expressão que envolve números e letras aqui, ó, expressão algébrica, o grau dessa expressão ela é definida pelo maior expoente na variável, ok? Na letra. Então você vai olhar aqui para as letras, que são as letras x, e você vai observar que o maior expoente nessa letra é o expoente 2, ó, ele aqui, ó, expoente 2. Isso faz com que essa equação seja do grau 2, ou seja, do segundo grau, viu? Então, uma equação do segundo grau é uma expressão algébrica que tem uma igualdade e o maior expoente na letra é o expoente 2, ok? Isso é equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, a gente pode resolver usando vários métodos, várias maneiras, viu? Não existe só essa maneira de resolução, existem muitas outras, ok? Porém, a fórmula, como o próprio nome já diz, ó, é uma fórmula, ela serve para resolver qualquer equação. Então esse aqui é o método mais completo para resolver uma equação do segundo grau, porque com essa fórmula eu resolvo qualquer equação. Os outros métodos a gente resolve equações específicas, não serve para todas, viu? Por isso que a gente vai focar na fórmula de Bhaskara. E falando da fórmula, eu vou apresentar ela aqui para vocês, ó. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, viu? Esse triângulo aqui chama-se delta, e isso aqui é dividido por 2 vezes o valor do a, ok? Então vamos analisar nossa fórmula. Uma fórmula é uma expressão matemática que é composta geralmente por números e letras, né? E quando a gente diz que a gente vai resolver, né, achar as soluções, a gente quer achar os valores de x, ó, dessa letra. Eu quero achar qual é o valor de x aqui, ó. Tudo isso aqui representa o valor de x. E tudo isso aqui tem que virar um número, ok? Resolver uma equação do segundo grau é achar dois números que tornam essa igualdade aqui verdadeira. O que essa igualdade está dizendo? Está dizendo que tudo isso aqui, ó, toda essa conta, ela tem que ser igual a zero, certo? Então vejam, quando eu trocar essas duas letras x aqui, ó, por qualquer número, por algum número, digamos assim, quando eu trocar por um número qualquer e resolver essa conta, isso aqui tem que dar zero. E esse número que faz com que isso aqui dê zero é a solução da equação, certo? Como a minha equação é do grau 2, ela deve apresentar dois números que satisfaçam essa igualdade. Vai existir aqui, teoricamente, dois números que, quando eu trocar por x, essa soma aqui dá zero. Aqui, aqui e aqui, provavelmente, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Achar dois resultados para x que tornam essa igualdade verdadeira. É por isso que aqui, olha, se observar, nós temos o mais ou menos. Por quê? É uma resposta para esse sinal positivo e uma para esse sinal negativo. E no final da fórmula, a gente vai desmembrar o sinal, ó, e vai fazer uma continha para o mais e uma continha para o menos aqui, beleza? Outro detalhe, eu tenho esse delta. Esse delta, ele também representa uma expressão matemática, ó. Esse delta é isso aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Então, geralmente a gente faz assim, ó. Primeiro a gente calcula o valor do delta, ok? E depois que eu acho o delta, eu venho para cá, para a fórmula de Bhaskara, faço as substituições devidas e acho os valores de x, ok? Então, é isso que a gente vai fazer logo a seguir. Então, aqui nós temos duas equações para resolver, equação A e equação B. Eu coloquei aqui do lado a tabela dos sinais, ó. Aqui está só divisão no meio, né, mas serve para multiplicação e divisão. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes, resultado é negativo, certo? Para resolver uma equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, a gente precisa primeiro identificar os coeficientes A, B e C na equação, viu? A gente já viu nos vídeos anteriores, ok? Quem não tiver visto, eu vou deixar o link aqui em cima, viu? Para vocês darem uma olhada lá nesse primeiro vídeo que fala sobre os coeficientes de uma equação. Então, olha só, os coeficientes são o A, o B e o C, ok? Eu preciso identificar os valores de A, B e C nessa equação.
O valor do A é um número, ok, que acompanha aqui, ó, o x². Sempre que o número não aparecer valor, vale 1. Por quê? Porque representa a quantidade de letra x² que existe. Ó. Se aqui só tem uma letra x², o valor numérico é 1 dessa letra, né? Então A vale 1. O B vai ser o valor numérico que acompanha apenas a letra x aqui, ó, sempre olhando para o lado. Então o B vale 2. E o C é o termo independente, ó, que não tem letra, ele é só número. Então, o C aqui vale 1. Identificando A, B e C, ó, já identifiquei aqui, ó, A, B e C, ok? Próximo passo é calcular o valor do delta, viu? Primeiro passo, identificar os coeficientes. Segundo passo, determinar o valor de delta. Então, isso aqui é o delta, B² menos 4 vezes A vezes C. E A, B e C já está aqui, ó. É só a gente fazer a substituição. O meu B vale 2, fica 2 ao quadrado, ó, porque B é ao quadrado. Aqui é sequência de fórmula, menos 4, viu? Sempre vai ser menos 4. A única coisa que vai mudar é as letras A e C. O A vale 1, então fica multiplicando 1. E o C também vale 1, então fica multiplicando 1 também. Eu vou continuar para encontrar o delta aqui, ó. Expressão numérica. Primeiro a gente resolve potência, né? Depois multiplicação. Essa potência, 2 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. E depois que eu resolvo essa potência, ó, tudo isso aqui que a gente está vendo é multiplicação. Ó. Então tudo isso aqui a gente faz de uma vez só, tudo isso, ó, ok? Aí lembrando, quando eu trabalho multiplicação de números inteiros, né, na multiplicação, primeiro eu vou observar o sinal. Ó. Aqui eu tenho o sinal negativo com sinal positivo. Então eu tenho menos e mais, resultado é menos. Então fica menos, 4 vezes 1 vezes 1 é 4. Então significa que o delta vai ser 4 menos 4 é 0. Esse é meu delta. Depois que eu encontro o valor do delta, ok? Se o delta for positivo, eu vou continuar. Então como o delta aqui deu positivo, deu 0, eu vou escrever aqui a fórmula de Bhaskara, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a, ok? E aí eu vou calcular o valor desse x, resolvendo essa expressão aqui, ó. X é igual... Como é que eu vou fazer isso aqui? A gente vai fazer a substituição dessas letras, ó, b, menos b, a letra a e o delta. Delta já está aqui, vale 0. O b já está aqui, vale 2. E o a está aqui, vale 1. No caso do b, para mim não precisar fazer esse jogo de sinal aqui, ó, basta que a gente olhe para o b e coloque aqui sempre o oposto do b. Ó. Oposto, por que oposto? Porque aqui tem o menos, então é o oposto desse b que aparece aqui. O oposto do positivo é o negativo, né? Então fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta vale 0. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor do a, e o a vale 1, certo? Então aqui, olha, a gente fez só a troca, só a substituição, certo? Depois que eu substituo, eu tenho uma expressão numérica para resolver, e aí eu tenho que lembrar da regra também, né? Primeiro eu começo aqui, ó, pela raiz, viu? Toda expressão numérica eu começo primeiro sempre ou potência, igual eu fiz aqui, ou raiz, né? Se aqui não tem potência, mas tem raiz, então eu devo começar aqui, ó. Primeiro calculando a raiz. Então vai ficar assim, ó, x é igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 0 vale 0, ok? Dividido por 2 vezes 1 é 2, beleza? Aí olha só, depois que a gente encontra a raiz, que eu tiro a raiz quadrada, ok? Eu vou calcular o valor agora do x, ó. Para achar o valor do x, eu preciso separar o sinal, porque não dá para fazer menos 2 mais ou menos 0. Ou é menos 2 mais 0, ou é menos 2 menos 0. Então esses dois sinais são o que vai me dar os dois valores de x, ó. O x' e o x duas linhas, ó, o x1 e o x2, ok? É a mesma conta, a mesma expressão, porém eu vou só dividir o sinal aqui no meio. Ó. Na primeira eu deixo o positivo e na segunda eu vou deixar aqui o negativo. Então aqui vai ficar menos 2 mais 0 dividido por 2. Ó.
Menos 2 mais 0 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. E aqui embaixo é a mesma expressão, porém agora só com o sinal do meio negativo, ó, ok? Menos 2, menos 0, dividido por 2. Deixa eu só ajeitar aqui. Então aqui na segunda eu tenho a mesma expressão, porém aqui no meio eu vou deixar só o sinal negativo, viu? Já usei o positivo aqui, agora eu uso o negativo. Ó. Menos 2, menos 0, dividido por 2. Ó. Menos 2 menos 0 é menos 2, dividido por 2 é menos 1, ok? Então aqui a minha solução para esta equação aqui, ó, é menos 1 e menos 1. Eu vou escrever aqui, ó, conjunto solução. S de solução, a gente vai abrir chaves e coloca o resultado aqui dentro da chave. Ó. Menos 1 e menos 1. São as soluções dessa equação, beleza? Na equação B, é bem semelhante, a gente vai começar do mesmo modo. Primeiro, eu vou identificar os coeficientes A, B e C na minha equação. O A, a gente já sabe, né? O valor que acompanha o x² vale 1. O B é o valor que acompanha a letra x. Nesse caso é o 4 negativo, ó, menos 4. E o C é o termo independente, é só o número, é o 3, ok? Depois que eu faço isso, ó, achei A, B e C, beleza, ok? Nós vamos determinar o valor do nosso delta para essa equação. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? Vamos substituir aqui, ó, ok? O meu B vale menos 4, então fica no parênteses, por ser negativo. Menos 4 ao quadrado. Aí menos 4 da fórmula, viu aqui, ó, menos 4, vezes A e C. A vale 1 e C vale 3. Então fica 1 e 3. Resolvendo aqui o nosso delta, ok? A gente vai ter menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, ó. Menos com menos é mais. E 4 vezes 4 é 16. Então eu tenho 16. Aqui eu já sei, ó, depois que eu faço a potência aqui, isso aqui é uma conta só, viu? Tudo é multiplicação aqui, ok? Ah, mas eu estou vendo menos. Esse menos ele não está subtraindo, ele vai apenas fazer o jogo de sinal, viu? Porque a multiplicação está aqui, ó, multiplicação, viu? Então eu tenho negativo com positivo, ó, menos com mais é menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, ó. Então ficou 16 menos 12. Então o meu delta vale 4 aqui, ó, ok? Depois que eu acho o delta, eu vou escrever a mesma fórmula, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor do A. Então eu tenho aqui o x é igual, aí sempre é do mesmo jeito, ó. Na letra B, eu vou colocar sempre o oposto do B, ok? O oposto do sinal que aparece aqui, ó. Se é menos, o oposto do menos é o mais, ó. Então aqui eu coloco só 4. Ok? Porque eu já resolvo o sinal aqui, não precisa fazer jogo de sinal. Mais ou menos. O meu delta vale 4 aqui, ó. 4. 2 vezes A. 2 vezes. O meu A está valendo 1. Então ficou 2 vezes 1, ok? Então daqui para cá é só a troca, ó, só substituir. Depois que a gente substitui, eu faço só uma coisa. Só essa raiz, ó. Só vou fazer isso, ó. Calcular a raiz, ok? Eu vou repetir tudo, ó. X é igual a 4 mais ou menos. Aí eu calculo a raiz. Raiz quadrada de 4 vale 2, porque 2 vezes 2 é 4, beleza? Dividido. 2 vezes 1 é 2, ó, ok? Aí praticamente resolvido, olha. Depois que eu faço isso aqui, ó, eu só vou separar os sinais aqui no meio, para achar o x1 e o x2, ó. Aí eu já jogo assim, ó. Posso fazer assim, ó. X1 vai ser igual a quem? Tudo isso aqui, ó, a mesma coisa, porém no meio eu deixo só o mais. Ó. Então fica, ó, 4 mais 2 dividido por 2, ó, ok? Vamos resolver. 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, ó. Primeira resposta é 3. A mesma coisa eu faço aqui para achar o x2, bem parecido. Aqui no x2, a diferença aqui no meio aqui, ó, vai ficar só o
sinal de menos, viu? A conta, os números são os mesmos, ó. 4 menos 2 dividido por 2, ó. 4 menos 2 é 2. 2 dividido para 2 é 1, ok? Então está resolvido. A minha solução aqui, então, abre chaves, é 3 em 1 ou em 3. Quando eu for colocar respostas aqui dentro da chave que forem valores diferentes, sempre o valor menor vem primeiro. Então eu coloco 1, separo com vírgula e coloco 3, ok? Não é 1,3, viu? É 1 e 3. São dois valores diferentes. A minha solução é o número 1 e o número 3, ok? Agora a gente pode fazer uma análise dessas soluções, ó. Por que na letra A minha solução deu o mesmo valor? Tem uma explicação para isso? Tem. Aqui, ó. A explicação é essa, ó. Toda vez que o meu delta é 0, vai acontecer isso aqui, ó. Toda vez que o meu delta for 0, ok? Eu vou ter, ó, se delta é igual a 0, eu tenho duas soluções iguais e x1 é igual a x2, porque delta é 0. Sempre que delta for 0, isso aqui vai acontecer, viu? As soluções são iguais. E aqui, por que deu duas soluções diferentes? Porque meu delta é maior que 0, ó. Então aqui, ó, essa é a explicação. Toda vez que delta for maior que 0, eu tenho duas soluções diferentes, viu? Aí, x1 sempre vai ser diferente de x2, ok? Essa é a explicação para os resultados, ok? E está faltando o próximo, que é a última definição, ok? Quando delta for menor que 0. A gente vai ver já já. Então aqui eu tenho a terceira equação para resolver, x² mais 2x menos 3 igual a 0, ok? O método de resolução, claro, é o mesmo, ok? A gente vai começar identificando os coeficientes a, b e c da minha equação. A, b e c, beleza? Como a gente já sabe, o a é o coeficiente ou número que está aqui do lado, ó, do x², ok? Se não há número, ele vale 1, porque representa a quantidade de letras que existe. O b é um número que acompanha a letra x, ó, o x que não tem expoente. É só você marcar o x e olhar para o lado, ó. Então, b vale 2. E o c é o termo independente. É o cara que é só número, que não acompanha nenhuma letra. Então, o c sempre vai ser isso aqui, ó. O independente, viu? Não quer dizer que seja só 3. A, b e c está aqui. Depois que eu acho a, b e c, eu vou determinar o meu delta, que é dado por essa fórmula, b² menos 4 vezes a vezes c, ok? Para determinar o delta, basta substituir as letras b, a letra A e a letra C, pelos valores que eu já encontrei aqui, ó. Meu b vale 2, então fica 2². Esse menos 4 sempre vai aparecer, porque é da fórmula. Eu vou trocar só A e C. A vale 1 e C vale 3. Então fica 1 e 3. E aí virou uma expressão numérica, ó. Só tem um número aqui para fazer o cálculo. Numa expressão numérica, a gente resolve obedecendo algumas ordens, ó. A primeira coisa que eu faço em uma expressão numérica é resolver potência ou raiz, se aparecer, viu? Como só tem potência, eu vou resolver a potência porque é a maior operação aqui, ó. Primeiro potência, aí depois eu faço a multiplicação. 2², ó, 2² nada mais é do que 2 vezes 2, ok? E 2 vezes 2 é 4. Então aqui deu 4. Depois que eu calculo isso aqui, ó, a potência, tudo que sobrou, que é tudo isso aqui, ó, é uma conta só, viu? Porque tudo isso aqui é multiplicação, ok? Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou conferir o sinal, ó, porque aqui tem que ter um sinal no meio, ó, o sinal. O sinal é a tabelinha entre o sinal que aparece aqui, o menos, sempre vai ser menos aqui no 4, ó, com o sinal dos valores ali, ó, que representa A e C. Então aqui é menos e aqui é mais. Menos e mais na tabela é menos, então o sinal do meio vai ser menos. E aqui eu multiplico, ó. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. 12. O meu delta, então, vai ser igual. 4 menos 12 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a menos 8. Por que menos 8? Porque aqui, olha, eu tenho uma soma com sinais diferentes, viu? Quando eu tenho sinais diferentes, a gente subtrai e deixa o sinal do número maior, viu? Então aqui ficou negativo porque o 12 é o número maior entre eles e o 12 é negativo, certo? Aí o detalhe. Quando o meu delta for negativo,
eu não consigo resolver essa equação, ok? Ela não tem solução. Por quê? Porque você vai lembrar que para resolver a equação do segundo grau, eu preciso achar isso aqui, ó. A gente precisa achar a raiz quadrada de delta. E não existe raiz quadrada de número negativo, não existe. Então, toda vez que o delta for negativo, eu digo que a equação não tem solução, ok? Aí eu dou como resposta isso aqui, ó. Se eu digo que não tem solução, eu posso aqui abrir as chaves, ó. Eu posso abrir chaves sem problema, porém eu não coloco nada dentro, porque se não tem solução, não vai ter nenhum número aqui, ok? Então, é isso aqui. A gente não continua se o delta for negativo. Aí a última definição que faltou para o delta é essa aqui, ó. Se delta for menor que zero, negativo, né, menor que zero, eu vou dizer que não existe solução para a equação. Beleza? Então é isso aí.